bem como a referência da primeira leitura que nos traz a temática do banquete, que está intimamente e transversalmente ligada com o Evangelho, onde o rei do casamento, que é o próprio Deus, realiza um banquete. E há uma controvérsia porque todos os que foram convidados não apareceram no banquete. E o rei incumbiu que chamasse os que estivessem na beira das estradas, nas encruzilhadas e etc., para poder alegrar-se com ele na festa daquele casamento. Mas ali havia um homem que não trajava a veste adequada para aquela festa de núpcia. Então o rei manda jogá-lo fora do salão das festas. Ele não pôde participar daqueles comensais. É toda uma referência que nós podemos fazer acerca do mistério do reino de Deus. O reino dos céus tem nesta parábola a sua imagem, a imagem do banquete. O banquete sacia nossa fome, nos tira da inanição, da falta de nutrientes que pode nos levar à morte. Mas o reino dos céus, ele é exigente e requer que nós tenhamos uma veste adequada para entrar no seu recinto. E aqui nosso Senhor quer nos dar uma catequese sobre esta veste, que é a veste batismal. O batismo, conditio sine qua, uma condição que se impõe para a nossa salvação, nos deu a graça de uma veste nova. Tanto que no dia do batismo, seja de criança ou de adulto, a veste precisa estar ali. Para as crianças, o mandrião, aquela roupinha própria, branca para o batizado, e para os adultos, a túnica branca, que representa exatamente a veste adequada para o ingresso no banquete do reino. Sem a veste batismal, nós não poderemos participar do banquete pascal. E aqui nós temos muito forte esta convicção que a leitura da palavra de Deus nos dá, que precisamos estar adequadamente vestidos para o banquete, o ingresso no reino dos céus. Como vai ingressar no reino dos céus alguém que jogou fora a veste do batismo para trazer para si a veste do pecado, a veste da embriaguez, dos vícios, das drogas, a veste da prostituição, a veste da ideologia de gênero, a veste do aborto, da pornografia, de tantos males que nos nossos tempos cada vez mais estraga o coração das pessoas. Se nós olharmos para a cidade de Alvorada, Goiás, aqui na nossa paróquia Nossa Senhora da Guia, nós vamos perceber que neste município há milhares de pessoas que não praticam nenhuma religião. E muitas delas foram batizadas, mas rasgaram a veste do batismo e jogaram no lixo do pecado, do adultério, da indiferença, do ódio e da falta de Deus. Todos nós cristãos precisamos, pela fé, ter o mínimo de preocupação com a nossa caminhada neste mundo
em vista da nossa salvação. Como vamos ser salvos se nós desprezamos a veste batismal, que nos credencia para o banquete? O Senhor promete esse banquete de eternidade para nós, que já é antecipado nos sacramentos, mormente na Eucaristia, que é o banquete que nos alimenta espiritualmente com o pão vivo descido do céu. A Eucaristia é, para nós, a sinalização antecipada do reino de Deus. Católico não pode ser símbolo ou sinal de pessoa negligente, de pessoa que não tem têmpera espiritual, que não tem caráter humano espiritual. O católico que não merece ser católico, porque ninguém de nós merece ser católico, é a Igreja Católica, é a Igreja de Cristo, mas se nós tivemos a graça de ingressarmos na igreja através do batismo, vamos honrar a veste do nosso batismo. Não vamos sujar a veste batismal na lama do pecado que o mundo de hoje vive. Todos nós que estamos aqui, alguns de vocês há tempo não vinham à igreja. Você que foi convidado a ser padrinho de crisma, madrinha de crisma, você nem tem condição de sê-lo pela sua condição de ausência da igreja, falta de confissão, falta de santidade, falta de conversão. Mas você está aqui, e esta, quem sabe, é uma noite de graça e de bênção para você, em que Jesus te chama: venha, porque o seu lugar na igreja ninguém ocupou. Eu me lembro que numa missa de crisma, há cerca de 14 anos atrás, eu tinha um ano de bispo, eu fiz esta reflexão com o povo. E alertei a todos do cuidado com a morte. Muita gente fala, o bispo fala muito de morte. Mas se eu não falar, a Rede Globo, o lixo que nós temos na mídia extrema, nunca vai falar disso. Nunca. Os jornais, a televisão não vai falar disso. Vai nos ensinar a gastar, a consumir, a viver os prazeres, porque a vida se resume nisso. E eu dizia para o pessoal, cuidado, porque esta pode ser a última missa para algumas pessoas. Infelizmente, naquela noite, 2 pessoas que estavam na igreja tiveram um problema lá de acidente e vieram a falecer. Uma, muito da igreja. A outra já fazia mais de 6 anos que não punha os seus pés na igreja, mas estava naquela crisma. Meus irmãos, São João 23, Papa, elaborou 10 mandamentos para o católico. E no primeiro mandamento dele, ele diz: viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Viva hoje. Aqui em Divinópolis, de Goiás, no ano passado nós tivemos uma experiência, não sei se foi ano passado ou no início desse ano, muito interessante. Um menino muito santo que tocava na missa, ele estava animando a missa, e no final da missa eu agradeci imensamente a ele, porque os cantos, a missa foi ungida, a gente sentiu uma presença do Espírito Santo na assembleia, naqueles cantos, e eu senti no coração o desejo de agradecê-lo. No outro dia ele foi rezar o terço da misericórdia, era um jovem, um rapaz, no Santíssimo, e morreu subitamente. Aí não me pergunta as causas dessas mortes súbitas dos jovens, porque senão a gente vai levantar suspeitas sobre as vacinas. Morreu, e o padre foi e pegou o seu celular. Menino santo. E o padre Carlos estava me dizendo, eu abri o celular dele. As mensagens dele, todas mensagens abençoadas.
as meninas ficavam dando cantadinhas nele e ele as evangelizando. Teve algumas moças que passavam mensagem para ele 10, 11 hora da noite, e ele dizia: essa não é a hora de passar mensagem para um homem solteiro. Era um menino casto, um menino abençoado, um menino santo. Esse morreu na graça, morreu diante do Santíssimo, rezando o terço da misericórdia. Quão belo é esse momento, né? Momento de morrer. Quantos sacerdotes morrem celebrando a missa, outros sacramentos. Quantos casais que se separam pela morte de maneira tão bonita. Quantas mortes bonitas que nós temos, porque são pessoas que guardam a veste batismal, porque sabe que a veste do seu batismo será a sua credencial para entrar no banquete eterno de Deus. Para vocês que hoje recebem a crisma, acredito que esta mensagem, ela é muito oportuna, para que vocês pensem nisso. Muitos de vocês são jovens, muitos até mergulhados às vezes no pecado, muitos que há tempo não se confessava, e quem sabe você agora com essa confissão você vai emendar de vida, não vai voltar nos pecados que você estava. A vida passa muito rápido. Quando eu olhava vocês subindo ali na fila para ingresso na igreja, eu me lembrava do meu tempo de jovem, o tempo da formatura da 8ª série, o tempo do grupo de jovens. Tudo passa, tudo é muito rápido, mas como é bom a gente poder levantar todo dia e pensar em Deus, rezar. Na hora de deitar você rezar, durante o dia algumas orações, momentos de Deus. Como isso é bom! Esse mundo, os santos já nos ensinaram muito sobre isso. Esse mundo é chamado de século, é o mundo que passa. As coisas deste mundo não vão conosco no dia da nossa morte. Assim como nós nascemos sem nada, dia da ligadura de trompas, no mundo do pecado. Esse não é o mundo que Deus quer para nós, porque esse é o mundo da desova das almas no inferno. Deus nos quer ungidos pela graça do batismo, para sermos bons pais e mães de família, bons filhos, bons profissionais, bons políticos, bons funcionários públicos, bons autônomos, bons empresários. É isso que Deus quer de nós. Sabendo que tudo que nós temos nesse mundo é passageiro, é muito relapso, que a nossa riqueza está no céu. E essa riqueza do céu a gente vai construindo como? Com a oração, com o bem que a gente faz aos pobres, com a educação, com a bondade, com a luta contra nós mesmos. Que o grande inimigo nosso nem sempre é o demônio. Tem dia que eu fico pensando, como que o povo coloca tanta coisa na cacunda do diabo? Não sei nem como que o diabo consegue andar. O cara é flagrado no estupro, foi o diabo que me levou a estuprar. O cara está no tráfico de droga, a polícia pega, ele fala, foi o diabo que me levou a traficar. O outro mata alguém e depois vai dizer diante do delegado, foi o diabo que me tentou a matar. Não, é você mesmo. O diabo é você, que não dá conta de vencer a sua desgraça, a sua miséria, a sua volúpia, a sua tentação, as suas inclinações pecaminosas, herdadas de Adão e Eva, que o batismo nos lavou, mas não tirou os efeitos dessas misérias tão graves na nossa vida, que são as consequências do pecado original. Vinci quem se vinci, vence quem se vence.
se você tem a tentação da gula, da ira, a tentação da luxúria, a tentação de tantas misérias, da vaidade, da soberba, você tem que lutar contra isso. E a gente vence essa miséria nossa com a oração, com o jejum, com a penitência, com a via sacra, com o rosário, com o terço, com a missa, com a nossa oração pessoal, com a esmola que a gente dá aos pobres. É uma luta, meus irmãos, luta ferrenha. Não pense, eu vou deixar para me converter no final da vida. Cuidado, conversão adiada é conversão fracassada. E Jesus fala, nécio, nesta noite mesmo te será pedido contas da tua alma. Hoje, quantas pessoas vão morrer hoje no mundo? Algumas já esperando pela morte, outras não. A morte inesperada. Daí, mas como que eu vou fazer isso? A resposta é na segunda leitura de hoje. Quando São Paulo diz, basta-me a tua graça. Basta-me a tua graça. Psicologia ajuda, psiquiatra ajuda, remédio ajuda, aconselhamento do padre ajuda, confissão ajuda muito, muito, muito. Uma confissão bem feita, arrependida, os pecados. Mas o autor da nossa conversão é a graça encreada que é o Espírito Santo, que hoje vocês receberão na unção da crisma. O católico deve viver sob o Espírito Santo, não segundo o seu espírito humano, fracassado, miserável, que nasceu pagão, com a sanha do pecado original dentro de si. Mas nós devemos viver como o Espírito de Deus, não como o Espírito do demônio. O Espírito do demônio está aí, te levando a adultério, a fornicação, namoro porco, namoro com prostituído, isso não agrada a Deus. Drogas, agora essa moda dos jovens fumando esse cigarrinho eletrônico. Vai fumando e vai fumando. Lá na frente você vai dizer, onde estava eu de ter usado essa coisa e agora estou aqui sem conseguir respirar, porque o câncer já tomou conta do meu pulmão. Gente que precisa de vício, de cachaça, de pornografia, de cigarro, de drogas, para viver, para dar sentido à sua vida, é porque ainda não fez uma experiência de libertação. Se libertar disso. É horrível o que nós estamos vivendo nas famílias. As infidelidades. Outro dia eu escutava uma filha que me dizia, meu pai a vida toda, gente de dinheiro, abusou das empregadas. E comprou o silêncio delas com dinheiro. Agora minha mãe morreu, ele está velho, a gente tem que ter pessoas para cuidar dele, e ele ainda fica na velhice com mais de 80 anos, falando besteira para as cuidadoras, para as enfermeiras, com essas sanhas. Um homem desse não terá o banquete, porque ele já jogou a veste batismal dele fora lá atrás. Ele está nu diante de Deus, pelado, igual quando se morre e vai para a funerária. Não tem nada esse homem, não tem a veste. Ele está despojado da graça. Não tem a graça de Deus, porque o seu coração só conheceu o pecado, a mentira e a miséria. Mas será que tem cura? Tem. A cura é tomar vergonha na cara, quem está no pecado, confessar, arrepender e buscar a graça de Deus. Alguém que diz, eu sou viciado a roubar. Aí coloca a culpa no diabo. Tem um espírito que me leva a roubar. Tristeza. Que homem fraco, que miserável é esse homem. Não tem caráter, não tem fortaleza, não tem determinação. Se eu sei que uma coisa vai me fazer mal, eu renuncio a isso.
Aí vai roubando, até o dia que vai cair na cadeia. Ou se não cair na bala de quem está sendo roubado por ele. O pecado é isso. São Paulo diz, o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. E a graça de Deus é a vida, no Espírito. O Espírito Santo dá vida. Se nós formos observar a vida na sua realidade nua e crua, nós vamos assustar. Viver não é fácil. Nós temos que ter força. Hoje eu fiquei extremamente chocado com uma mãe que me disse, meu filho está no EJC, mas está um grupinho de gente malandra dentro do EJC, que não tem compromisso com Deus, é grupo de igreja. Ele foi à marcha pela família e pediu para não contar para os colegas, para eles não ficarem debochando dele. Mas esse EJC, se está desse jeito, precisa acabar. Vou chamar os responsáveis desse jeito. Esse tipo de jovem nós não queremos na igreja, não. Grupo de jovem que não reza, que só vive com besteiras. Não, a igreja não precisa desse tipo de gente, e muito menos Cristo. Vai para o mundo. O que adianta fazer um clube dentro da igreja? Está na igreja, mas fora da igreja faz tudo errado, como a música do Amado Batista. Se você escutar às 2 horas da tarde com esse calorão, é capaz de desmaiar. Que adianta ir à igreja e fazer tudo errado? Grupos de igreja têm que viver a santidade. Isso aqui vale para a pastoral familiar, vale para o encontro de casais com Cristo, vale para o EAC, para o EJC, para todos os nossos grupos de igreja, para a catequese. Eu não entendo por que grupo de igreja no final do ano, nas suas confraternizações, tem que ficar bêbado, tem que levar cervejada, e beber, e comer, e farrear sem nenhum Pai Nosso. Que grupo de igreja é esse? Isso é um grupo de pecado. Não tem a veste batismal esse tipo de gente. Ser católico não é ser uma pessoa vazia, irresponsável, que vai à missa, mas fora da igreja é um verdadeiro pagão, aloprado no pecado, em tudo que não presta. A nossa conversão, meus irmãos, é diária, é todo dia. A oração é todo dia. Nós não podemos tirar férias. E como nós somos tentados na oração? Hoje cheguei cedo numa igreja fazer casamento para orar. Estou lá orando, vem uma pessoa, tira você da concentração. Você está orando, vem outra. Quando alguém está no Santíssimo rezando, seja o padre, seja o ministro, seja quem for, não se mexa. Quem está no Santíssimo ajoelhado orando, você não tem que ir lá cumprimentar a pessoa, não, cumprimenta depois. Você tira a pessoa da unção. É tanta coisa, tanta ventania para tirar você da sintonia de Deus. Igual vocês jovens, começa a namorar, tem a virgindade, mas aí começa a escutar de uma tia deplorável, que viveu somente no pecado, que fica dizendo para você, você tem que perder sua virgindade. Aí vai numa romaria, não sei aonde, que não vou dizer aonde, vai confessar com o padre, não, você pode ter relação sexual antes de casar, não tem problema. Esse padre vai arder no inferno. Como que você aceita o pecado como uma coisa boa? O diabo não tem nada que presta, e o pecado é fruto do demônio. O jovem de igreja vive a sua pureza, guarda a sua castidade, seja a moça, seja o rapaz, dá para o casamento. Eu sei que tem padre e pessoas que escutam essa pregação e vai dizer, esse bispo é um atrasado, é um conservador, é um fora do tempo, está lá na Idade Média. Não. O que eu estou falando aqui é o que Deus quer de nós. Sabe por que eu não estou errado? Porque eu já acompanhei mais de 50 casais de jovens que eu acompanhei no namoro, nas tentações, e eles vivendo a santidade no namoro, casaram santamente, e hoje todos, não tem um
que não deu certo. Aqui tem um aqui na minha frente, que eu casei, acho que há 8, 9 anos, né? Já vai 7 anos, já vai para o 3º filho. Esposa exemplar, ele exemplar, catequista, namoro de acordo com a graça de Deus, uma esposa firme, que ela mesma está dando aula para os seus filhos, mulher dedicada, casal está aí. Quem vai separar esse casal? Ninguém, porque foi casado em cima da rocha, que é Cristo. Aqui em Formosa, tem vários casais que eu já acompanhei, já fiz o casamento, que estão vivendo a santidade, tendo os filhos que Deus quer que tenha, vivendo a missa, vivendo o compromisso com Deus. Mas é isso, gente. O casal que mesmo tendo pecado lá atrás, que descobre no encontro de casais com Cristo, num seminário da carismática, num dia de louvor, num outro encontro, descobre o amor de Deus, a graça do Espírito Santo, renova a vida, vai adiante e termina a sua vida para entrar na outra vida. Nós estamos encolhendo. A Igreja Católica vai ficar pequenininha. Aqueles que viver mais 30, 40 anos, os jovens, vocês vão lembrar disso. Nossa igreja vai diminuir muito, mas o pouco que ficar vai ser exemplo. E não adianta nada você ter um mundaréu de gente na igreja. Menino, 0. O que ele vai aprender desse celular? Só o que não presta. Nova ordem mundial, pecado, ideologia de gênero, desobedecer pai e mãe. E pronto. Vocês vão dando autoridade para os seus meninos, mas dê muita autoridade para eles, que daqui a pouco tempo eles vão bater em vocês, por causa das coisas que vocês têm. E vão ficar desejando que você morre logo para pegar a herança, para gastar com maconha, com crack, com tudo que não presta. Filhos precisam ser educados na firmeza. Nós precisamos recuperar a família católica. O pai e a mãe precisam ter autoridade dentro de casa, que vocês representam Deus na vida dos seus filhos. Pai e mãe não precisam de amor de filho. Vocês têm que amar seus filhos, mas vocês não precisam de amor de filho, não. Pai carente, mãe carente, fica perguntando: filhinha, você ama a mamãe? Filhinho, você ama o papai? Isso é pai carente, pai e mãe carente, que se o menino pede um celular, não dá conta de dizer não e dá o celular, porque esse é um pai carente, tem medo de perder o amor do filho. Ele está dando aquilo que vai tirar o resto de amor que o filho tinha por ele. E o filho vai virar um carrapato para sugar o sangue dele a vida toda e não dar nenhuma resposta positiva. Nós precisamos retomar aquilo que a Globo, lixo, tirou das nossas famílias através das suas novelas. A Globo e esse resto de mídia extrema, que é contra a fé católica, que é contra o judaísmo, que é contra a civilização ocidental, que é a favor do que não presta. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, é preciso renunciar. E essa renúncia tem que começar nas famílias, no seminário, na vida do clero, em tudo. Porque o nosso mundo hoje está perdido. E se nós não tivermos cuidado, todos nós vamos sucumbir nesse mundo de pecado, de vazio que nós estamos sentindo na humanidade. Cristão carrega a cruz. Está aqui a cruz. A cruz. A cruz é a resposta, meus irmãos. Porque sem a cruz não há Páscoa, não há ressurreição e não há Pentecostes. Que vocês que hoje recebam a crisma, tenham essa humildade no coração de dizer: eu quero ser um católico de verdade. Eu quero ser um cristão que vai deixar as marcas de Cristo onde eu passar. E no final da minha vida, juntamente com Nossa Senhora Guia, que vai nos guiando, eu quero dizer diante de Deus e do seu trono: combati o bom combate, guardei a fé, me resta agora receber a coroa da vitória. Assim seja. Amém.